Na história, onde se entrelaçam as narrativas de sociedades que surgem e desaparecem, existe um antigo registro que conta as histórias de um povo poderoso e majestoso, à medida que o sol se põe sobre as vastas savanas africanas. Essas histórias descrevem reis imponentes e rainhas de beleza escura. A Bíblia guarda em suas páginas os segredos dessas narrativas ancestrais. Acompanhem-nos enquanto desvendamos histórias que podem ter sido esquecidas pelo restante do mundo, mas que permanecerão eternizadas nas areias da África. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem nossos próximos vídeos emocionantes. Todos os grupos étnicos contemporâneos são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, o que inclui indivíduos negros e aqueles de pele escura, cuja linhagem remonta a Cam, um dos filhos de Noé. Sem e Jafé são irmãos de Cam e representam respectivamente os povos semitas, como árabes, judeus, sírios e os jafetitas, que incluem europeus e asiáticos. A Bíblia identifica Cam, filho de Noé, como o progenitor dos africanos e das pessoas de pele negra. Seu nome está constantemente associado à África. O livro de Salmos faz referência aos antigos egípcios. Vale a pena notar que tradições antigas judaicas e de outras culturas também traçam a ascendência africana de Cam. O conceito dos descendentes de Cam aponta consistentemente para regiões, territórios e populações africanas. Além disso, o próprio nome Cam, em línguas antigas como o hebraico e o aramaico, significa queimado ou escuro, aludindo à cor de sua pele e cabelo. No capítulo 10 do livro de Gênesis, particularmente entre os versículos 6 e 14, podemos investigar a árvore genealógica de Cam, conhecida como o povo camita. O livro menciona os filhos de Cam, Cuxi, que se tornou o pai de muitos povos africanos, e Misraim, que se tornou o ancestral dos antigos egípcios. É importante observar que árabes, judeus, sírios e outros povos referem-se ao Egito como Misraim, devido ao nome de seu fundador, Puti, também conhecido como Fut. Canaã, o pai dos cananeus, também é um filho de Cam. O termo Canaã refere-se tanto a um local quanto a um grupo de pessoas. Além disso, Cuxi, o primogênito de Cam, deu origem a várias nações e grupos, incluindo os etíopes, que compartilham uma herança com os núbios, anteriormente conhecidos como o Reino de Cuxi. É importante destacar que o povo de Samaria, frequentemente considerado descendente de Nimrod, o filho desobediente de Cuxi, é tido como originário da antiga Babilônia. Além disso, indivíduos do sul da Índia e populações em várias partes da África, como malianos, eritreus, quenianos, condes e vantas do Gabão, também são considerados como possuindo uma herança camita. No contexto bíblico, o termo Cuxi frequentemente é associado à Etiópia, Sudão e à África, indicando a Etiópia ou a negritude em seu idioma original. Canaã e Misraim também são filhos de Cam, sendo Misraim reconhecido como o ancestral dos antigos egípcios e de muitos habitantes do norte da África. Povos semitas, como arameus, árabes e israelitas, costumam referir-se ao Egito como Misraim. No Salmo 78, versículo 51, menciona-se que Deus feriu os primogênitos no Egito, os primeiros frutos da humanidade e as tendas de Cam. Cam também teve um filho chamado Put ou Fut, que nasceu após Misraim. O nome Put deriva de uma palavra que significa marco e refere-se a grupos de caçadores na África. Put é reconhecido como o ancestral dos líbios negros e de vários outros povos africanos. Quanto à famosa maldição de Cam ou maldição de Canaã, muitas pessoas interpretaram erroneamente a narrativa no Gênesis, capítulo 9. A Bíblia relata que, quando Noé ficou embriagado, seu filho Cam não o auxiliou, mas, em vez disso, zombou de seu estado nu e embriagado para seus outros irmãos.
No entanto, esse texto pode ser interpretado de várias maneiras e não é o foco central desta narrativa. Noé proferiu uma maldição sobre um dos filhos de Cam, especificamente Canaã. Apesar de as ações de Noé parecerem excessivas, no contexto da época, desrespeitar o próprio pai era uma questão grave, quase como um dever religioso. Apesar de a embriaguez de Noé parecer ter sido acidental, resultado da descoberta do vinho feito de uvas, algo que nunca havia sido feito antes, ele ficou inconsciente como consequência, sem que Deus o punisse. É essencial reconhecer que Cã e seus outros 3 filhos, Cuxi, Misraim e Put, são considerados os ancestrais de diversas populações africanas e negras. A Bíblia, através de suas genealogias, conecta esses indivíduos aos povos antigos da África, incluindo os egípcios, etíopes e outras nações africanas. No entanto, é importante abordar essas narrativas com uma compreensão do contexto histórico e cultural, pois representam perspectivas e crenças antigas. Vale ressaltar que a Bíblia não é a única fonte histórica ou antropológica para a compreensão das origens e história dos povos negros e africanos. Estudiosos e pesquisadores utilizam uma ampla gama de disciplinas, como arqueologia, linguística, genética e tradições orais, para montar a complexa tapeçaria da história humana. Conforme nosso conhecimento do passado continua a evoluir, é fundamental se envolver em pesquisas e diálogos contínuos para obter uma compreensão mais aprofundada das origens, migrações e desenvolvimentos culturais dos povos negros e africanos. É imprescindível enfatizar que interpretar a Bíblia de maneira a sugerir que as pessoas africanas foram amaldiçoadas é um erro grave e uma interpretação incorreta. A pessoa amaldiçoada na Bíblia é Canaã, o neto de Cam, e não todos os africanos. Cam, que se acredita ser o ancestral das pessoas na África e no sul da Índia, nasceu antes do dilúvio e viveu uma vida notavelmente longa em comparação com a maioria das pessoas. Ele teve a oportunidade de testemunhar a 5ª e 6ª gerações de sua família e ancestrais. Curiosamente, assim como seu irmão Sem, Cam também viveu até cerca de 600 ou possivelmente mais. Embora a idade exata de Cam não seja especificada na Bíblia, é provável que tenha vivido pelo menos 600 anos. O livro de Jubileus oferece informações adicionais sobre os anos posteriores de Cam e os eventos envolvendo a família de Noé e as linhagens de Cam, Sem e Jafé. Este antigo manuscrito judaico, que foi considerado autoritário antes e durante o tempo de Cristo, descreve a insatisfação de Cam quando seu filho mais novo, Canaã, escolheu se estabelecer na terra de Sem, que agora é conhecida como Israel. O outro filho de Cam, Quené, discordou da decisão de Canaã de reivindicar essas terras para si. Segundo o livro de Jubileus, Cam, Cuxi, Mahri e outros não apoiaram a escolha de Canaã de residir na terra de Sem, pois acreditavam que as terras na África estavam destinadas aos descendentes de Cam, apesar de suas objeções. Canaã optou por permanecer na terra, mesmo contra a vontade de seu pai e irmão. Obrigado por acompanharem. Esperamos que tenham adquirido uma compreensão mais profunda da Bíblia por meio desta exploração. Considerem a inscrição e a ativação do ícone de notificação para futuras atualizações. Continuem conectados para mais episódios em que exploraremos questões críticas encontradas na Bíblia.